Glória a Deus, porque nós estamos aqui. E eu queria compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo no hospital, na sala de espera. Há mais ou menos uns 2 semanas, acho que isso, eu estava de madrugada na sala de espera de um hospital lá em São Paulo, com o meu irmão, que foi internado, às pressas, passou por uma cirurgia, e eu é quem estava acompanhando. E eu estava nessa sala de espera, aquela sala que você fica esperando o resultado dos exames, não é? Que eram decisivos, precisava desse resultado para eles definirem se iam internar e operar ele. E o Senhor pôs a mão, e a ministração não é sobre isso. Mas, enquanto eu estava naquela sala de espera, você já ficou numa sala de espera, esperando o resultado? Não é? Quando eles acabam de colher os exames, eles falam 2 horas, no mínimo, de espera. E é um tempo difícil para quem está acompanhando, Parece que a hora não passa, que os minutos não passam. E você fica você fica andando de um lado para o outro, fica no celular. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre a espera. Nós, enquanto geração atual, temos perdido a habilidade de saber esperar. E por conta de tudo que nós estamos vivendo, da evolução do mundo. Vivemos uma evolução tecnológica, e eu não tenho nada contra isso, isso é muito bom, Mas isso tem ajudado o fato de nós não sabermos mais esperar nada. Nós temos um tempo muito ocupado, nós somos extremamente ocupados, todos, não é? Quando a gente vê, já é sexta-feira, já é domingo de novo. As donas de casa, então, falam isso com muita propriedade. Nossa, se eu acordo de manhã, quando eu vejo já é de noite, o que eu tanto fiz de tamanha ocupação que nós temos? O nosso tempo é assim. Estamos acostumados a coisas instantâneas. Já visto os fast foods. Não é mesmo? E quando a gente entra na fila do fast food, se a gente vê aquela fila gigante, a gente não tem nem paciência também, Nós queremos tudo para ontem. Quem de vocês teria coragem de dizer, como eu, que já perdeu a paciência na fila de um restaurante por quilo? Porque você está com pressa e tem um abençoado na sua frente que está escolhendo lá o prato. Olha, não sei se eu pego isso. Eu já pulei até a alface, porque, filho, eu estou com pressa. Essa pessoa vai, não é? Porque nós temos pressa, muita pressa. A galera mais jovem que está aqui, com certeza não vai saber do que eu estou falando, mas pode pesquisar lá no Google que vocês vão ver. Eu sou de uma época onde, para conversar com as pessoas e ter notícias das pessoas, a gente escrevia cartas. Ia no correio e esperava a carta chegar lá e a pessoa fazer a mesma coisa e nos devolver a resposta. Eu participava de encontros jovens e acampamentos onde eu fazia amizade com gente do Brasil todo. Eu tenho cartas até hoje, caixas de cartas, coleção. E era muito gostoso depois manter esse relacionamento com as pessoas. E quantas cartas eu escrevia e gastava em selo, ia no correio e mandava e ficava esperando. Levava 1 mês, talvez, dependendo do lugar, não é? Para você ter de volta. Eu sou da época que o telefone era o orelhão. Até tem uma expressão que se fala hoje, caiu a ficha, que tem uma geração que nem sabe do que a gente está falando, A gente tinha que comprar a ficha e ficava na fila, às vezes, do orelhão. Eu tinha que esperar a pessoa falar lá para você ligar. Depois, mais para frente, a gente teve os telefones mesmo. E olha que impressionante. Quem tinha que discar, a gente tinha que discar os números. Quando o número tinha o número 9, demorava mais ainda, que era o último. Aí você discava e voltava, aí você discava o outro número, não é? Você tinha que esperar. Eu sou de uma época também que, para tirar foto, a gente tinha que comprar uma câmera. Nem todo mundo tinha. E quando a gente tinha a câmera, a máquina fotográfica, aliás, a gente tinha que comprar o filme. E, às vezes, a gente tinha dinheiro para comprar o filme de 12 poses. Porque tinha o de 36, que só quem ganhava bem.
E você não podia errar, né, na hora que você estava tirando lá, porque quando você revelasse, não tinha como você consertar. E não dava para tirar a foto em movimento. A gente esperava muitas coisas. Mas agora, com a evolução tecnológica, que é uma bênção, a gente tem comunicação com o mundo inteiro instantaneamente. Pelo WhatsApp. Só que, o que se criou agora? Eu mando uma mensagem e eu fico esperando se tem os 2 pontinhos, para ver se a pessoa recebeu. E aí eu fico ali esperando para ver se ficou azul. Né? E fico cutucando logo para ver se a pessoa está vendo. Eu não consigo esperar segundos pela resposta. Hoje eu consigo falar com alguém, o Carlos tem sobrinhos lá na Inglaterra, a gente consegue ver eles numa chamada de vídeo. Não é? Que tremendo, né, a tecnologia. Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. E com isso, nós estamos perdendo, ou já perdemos, a capacidade de saber esperar as coisas. E o pior é que isso afetou o corpo de Cristo. Não é? Nós não temos nem paciência no culto. Se demora um pouquinho mais a palavra, eu estou olhando, né? Não olha mais para cá. O relógio agora é aqui, no celular. Impacientes. Não temos paciência nem de esperar a resposta de Deus, porque Deus responde. Não é? Então, eu quero falar com você sobre isso. Eu ouvi um pastor falando sobre isso, que ele ficou irritado, porque ele foi na Caixa Econômica Federal, ele tinha que resolver um problema dele na Caixa Econômica Federal, e ele falou que ele tinha certeza que a Caixa Econômica Federal estava na vida dele para ensinar ele a esperar. E ele chega lá, e primeiro aquele tumulto para entrar, né, que você tem que tirar tudo, você não pode entrar com chave, você não pode, né? Depois, quando ele entra, ele vê que a senha dele deve ter umas 10 pessoas na frente dele. Ele é um pastor extremamente ocupado, de uma igreja grande, não é? E aí ele começou a resolver toda a vida dele pelo celular, porque hoje é assim, é tudo pelo celular, glória a Deus por isso, resolve tudo, quase tudo, né? E até que alguém veio e veio repreender ele, que naquele onde ele estava ali não era para ele usar o celular, não podia usar por algum motivo. E aí ele disse que ele perdeu a paciência, porque ele é uma pessoa impaciente, perdeu as estribeiras e começou a bater boca e saiu, não vou esperar, e foi embora. E disse que ele chegou em casa e falou para a mulher dele: fulana, aconteceu isso e você acredita? E a mulher dele pegou, ele falou assim: eu não resolvi. Aí a mulher dele falou assim: vai ter que voltar amanhã, vai ter que resolver. Nós ficamos assim, nós estamos assim. A geração mais jovem, então, não tem nem noção do que é esperar. É tudo muito instantâneo. Essas crianças, então, é tudo para ontem. Não é? Mas Deus quer falar conosco agora sobre esperar. Amém? Na nossa cabeça, a gente faz planos, não é? Eu trabalhei muitos anos numa área em que eu fazia planejamento estratégico. E o planejamento estratégico nada mais é do que planejar as ações de uma organização a curto, médio e longo prazo. Dá até taquicardia, né? Ver os governos planejando coisa daqui 4 anos, daqui 6 anos, né? E nós também planejamos as nossas vidas. E a gente quer que se cumpra. Conhece pessoas que planejam o seu dia e se alguma coisa saiu fora, pronto, embirra. Eu conheço gente muito próxima a mim, assim, que não sabe lidar com as mudanças, quer que as coisas aconteçam. E, às vezes, até para nós, os cristãos, porque a coisa está demorando, parece que Deus esqueceu da gente, que Deus está lento, que Deus não está ouvindo, que Deus está atrasado. E eu quero te dizer uma coisa: Deus não se atrasa nunca. Não é? A Bíblia fala em 2 Pedro 3,9. Eu estou com a versão da NVI, que eu fiz o meu resumo aqui, é a NVI. 2 Pedro 3,9. Medite, como disse o pastor Márcio, nessa palavra. O Senhor não demora
em cumprir a sua promessa. O Senhor não demora, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se o Senhor não demora, por que às vezes a gente tem que esperar? E aí eu quero voltar com vocês e ler o texto que eu quero dividir com vocês nessa noite. Está lá em Êxodo, capítulo 13, versículos 17 e 18. Êxodo 13, 17 e 18. Muito conhecido. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Eles imaginavam que eles estavam preparados para lutar. Então, veja bem, esse texto é um texto, para quem de igreja já há muito tempo, muito conhecido. Mas é a história da libertação do povo judeu, do povo hebreu lá do Egito. Mas essa história do povo ser liberto lá do Egito, ela começa muito tempo antes. Ela começa com Abraão. Quando Deus aparece para Abraão e fala assim, olha aí as estrelas do céu, conte aí as estrelas do céu, conte a areia, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Deus dá uma promessa para Abraão e fala que dele virá uma grande nação, e todo mundo sabe essa história, que a mulher dele era estéril, não é? E ele ficou 100 anos esperando isso. Gente, não foram dias. E nessa história, essa história verídica, verdadeira de Abraão, ela vai passar por Isaac, ela vai passar por Jacó, e ela vai chegar lá em José. E depois de José, nós vamos ver esse povo grande, numeroso, que era a descendência de Abraão, preso, escravizado no Egito. Esse texto que nós lemos é isso aí. É esse povo que Deus levantou, o libertador Moisés, e que Deus tira e manda para o deserto. Mas o texto que nós lemos diz que Deus não levou eles pelo caminho mais curto. Eu até ia trazer mapa para mostrar para vocês, mas eu não consegui baixar lá, para salvar no meu pendrive e trazer aqui para vocês. Porque eles estavam muito perto, mas eles ficaram rodando, né, no deserto. Deus levou eles pelo caminho mais longo. Porque Deus tinha um propósito para isso. Pode até algum religioso pensar, olha o que o inimigo fez. Não, não foi o inimigo. Foi Deus. Deus levou de propósito o povo pelo caminho mais longo. Mas nesse caminho mais longo, Deus era o GPS deles. Hoje a gente não tem o GPS? A Bíblia fala lá em Êxodo 13 também, o 21 e o 22, que durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim eles podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Deus era o GPS deles. Hoje a gente tem o GPS que nos leva para tudo quanto é lugar, né? Só eu e o Tchuco que se perde com o GPS, né? Mas ninguém se perde, né? Tem um casal amigo nosso que foi pela primeira vez para o Rio de Janeiro. E eles colocaram no GPS lá o endereço que eles queriam. O GPS te leva para o caminho, mas não necessariamente pelo caminho mais seguro.
O GPS humano dos nossos aplicativos, dos nossos aparelhos de celulares, eles vão nos levar para o caminho, mas não necessariamente pelo caminho mais seguro. Esse casal amigo nosso colocou lá um endereço no Rio de Janeiro. Quando eles viram, eles estavam no meio de uma comunidade perigosíssima. Eles foram abordados pelos caras lá, né, armados. Graças a Deus, os caras mandaram eles virarem, dar a volta e ir embora, né? E não aconteceu nada com eles, porque eles estavam a família toda dentro do carro. O GPS humano faz isso. Mas Deus pode nos levar pelos caminhos mais longos, mas com toda certeza é o caminho mais seguro. Eu quero que você grave isso. Deus sempre traça o caminho mais seguro e melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Bom, disse Deus para esse povo que estava lá com o GPS dele no deserto, pelo caminho mais longo. De repente, Deus diz em Êxodo 14, 1 e 2, a seguinte coisa. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, 1 e 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem-se perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. Eu fui ver isso também, pesquisar isso. Eles ficaram de frente para o mar, atrás, aquelas terras todas, aquelas montanhas do deserto que eles vieram. E Deus mandou eles para este lugar, mandou Moisés levar eles para este lugar. E se não bastasse isso, Deus vai lá e mexe com o coração de Faraó. E Faraó vem com todo o seu exército atrás para matar todo mundo. Deus coloca esse povo num beco sem saída. Você já parou para pensar nisso? Foi Deus, não foi o inimigo. Foi Deus que falou, vai lá, Moisés, é neste lugar, caminha, é para lá. E a Bíblia fala que Deus mexe com o coração de Faraó. E Faraó, com o maior exército da terra da época, vai atrás para matar todo mundo. Deus, pessoalmente, coloca o povo num beco sem saída. Parece loucura, não parece? Mas foi isso que Deus fez. Talvez você e eu, às vezes, nos sintamos assim. Já se sentiu assim? Num beco sem saída? E o pior é que, às vezes, a gente está nesse lugar, aparentemente, que é um beco sem saída, e a gente, porque não meditamos na palavra, não é, pastor Márcio? Não vivemos a palavra, a gente cai no erro de achar que Deus nos esqueceu, de blasfemar contra Deus, ou até mesmo de falar, olha, o inimigo me trouxe até aqui. E, às vezes, não é o inimigo, é Deus mesmo, te colocando, te encurralando, permitindo isso na sua vida. A gente começa a questionar a Deus, a duvidar do caráter de Deus. Esse povo fez isso. Olha aí, por que nós saímos de lá, do Egito? Agora nós vamos morrer aqui, ou a gente morre afogado, ou a gente morre pela espada. E eu quero que você lembre que a sua circunstância tem sempre um propósito. E se é uma circunstância de espera, não tenha dúvida. Deus tem propósito na espera. E eu coloquei aqui 3 grandes propósitos. A gente podia enumerar outros tantos, mas eu quero só meditar com vocês em 3 propósitos sobre o tempo da espera. O primeiro propósito eu já ministrei aqui. Primeiro propósito do beco sem saída, do tempo de espera que Deus tem para conosco, é quebrantamento. É isso que Deus quer fazer conosco. Deuteronômio 8:2, Velho Testamento também, depois de Êxodo vem o livro de Deuteronômio 8:2, diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se vocês iriam obedecer aos seus mandamentos ou não.
Deus colocou o povo naquela condição, no deserto, a fim de humilhar. É isso que a Bíblia fala. Humilhar, Deus queria humilhar, pôr à prova e conhecer qual era a intenção do coração. Muitas vezes, nós estamos nessa situação de espera, num beco sem saída, porque Deus quer nos quebrantar. Porque nós estamos muito cheios de nós mesmos. Os religiosinhos preciosos de Jesus, que põem a roupa de domingo da igreja, que acha que é santo. Muitas vezes a altivez vem dentro de nós sem a gente perceber. A milindre, o mimimi. E Deus quer pôr à prova o nosso caráter. Deus quer nos trazer para um quebrantamento. Eu já ministrei sobre quebrantamento. Sem quebrantamento não tem o mover de Deus. Então, esse é um dos propósitos. Então, se você está nesse tempo de espera, sentado numa sala de espera, reflita sobre a sua vida. É um conselho que eu te dou. Reflita sobre a sua vida. Reconheça quem você é. Reconheça o que é que está no seu coração. Permita a Deus transformar o seu caráter nesse tempo. Deus quer transformar o nosso caráter. Este povo tinha um coração duro. A Bíblia fala em Hebreus 3, Novo Testamento, Hebreus 3, do 8 ao 12, é uma referência dessa situação de Êxodo. Está falando assim, ó, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados, é esse povo que está lá no beco sem saída, me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso quem está dizendo é Deus. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Dura essa palavra. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, e que se afaste do Deus vivo. Primeiro propósito da espera é Deus transformar as intenções do nosso coração. Transformar o nosso caráter. Isso não é da noite para o dia. Por isso que às vezes demora tanto. Não endureça o seu coração. Se você está aí num tempo de espera, na sala de espera, esse lugar de espera traz para nós, revela a nós os nossos ídolos. Esse povo, depois que passa o Mar Vermelho, eles não aguentam esperar Moisés que subiu lá para pegar as leis. Eles não aguentam. E eles começam a criar um Deus lá, né? Um bezerro lá. Um besouro é bom, né? Um bezerro. O tempo de espera revela o nosso coração. Revela quem são os nossos ídolos. Maria, eu não tenho ídolo. Então, o ídolo pode ser a sua família. O seu ídolo hoje pode ser a sua carreira. O seu ídolo hoje pode ser seus filhos, seu marido, sua esposa. Seu ídolo aí pode ser o seu consumismo exacerbado. Seu ídolo pode ser o culto ao corpo. Nada contra o culto à atividade física, muito pelo contrário, acho que todo mundo tem que fazer atividade física. É saudável, é salutar. Mas o exagero que a gente vê hoje é o culto ao corpo. Não é? É só aquilo o tempo todo. O tempo de espera, a sala de espera, traz para nós os nossos ídolos. Revela. Deus traz à tona. Você já se sentiu dando voltas? Numa mesma situação? Já sentiu isso? Eu já senti. Não acredito que isso aconteceu de novo. Mas eu estou de novo nessa situação. De novo, uma pessoa desse tipo na minha vida. Eu não acredito que de novo tem uma pessoa assim. Eu tenho que enfrentar uma pessoa de novo desse jeito. Dando voltas. O mundo diz que, inclusive, é um déjà vu. Não é assim que eles falam? Já aconteceu isso comigo. Você já se sentiu assim?
deve ser porque no tempo da espera você não se quebrantou. Você não aprendeu nada. Não aprendeu, vai repetir a lição. A lição vai ficar sendo repetida. Enquanto você não aprende, você vai ficar rodando. De novo, a mesma situação. Você não deixou Deus transformar o seu coração nessa prova, você não aprendeu nada. E eu quero perguntar para você, quanto tempo vai demorar para Deus tirar o mundo de dentro de você? Porque é isso que Deus quer. Mas nós estamos presos ao mundo muitas vezes. Sentados aqui, aí onde você está em casa, me ouvindo, mas presos ao mundo, cheio de mundo dentro de nós. E é tão verdade isso, é tão verídico, que quando a gente ouve uma verdade impactante da palavra, o mundo grita dentro de nós e a gente já se arma. A gente quer justiça, a gente se ofende. Até quando? Quanto tempo mais vai demorar nessa prova, nesse tempo de espera, para que Deus tire o mundo de dentro de você? Segundo o propósito da espera, é preparar o povo para a batalha. Deus preparou esse povo no deserto, para quando eles fossem uma nação, depois lá com Josué, eles já saberiam agir. Olha, para esse povo que nós lemos em Êxodo, Deus deu uma lei. O Velho Testamento lá fala sobre essa lei. Deus deu uma lei, Deus deu uma ordem, Deus deu um tabernáculo, que era nada mais, nada menos do que um templo móvel, né? Ontem, minha mãe estava em casa e eu vi com ela um pedacinho de uma série que está passando aí, que chama Reis, do livro de Reis. E eu vi só um pedaço que o povo está vindo com a arca da aliança, né? Os sacerdotes, né? E eles estão indo para uma guerra. A terra treme, né? A Bíblia fala, eu fui lá na Bíblia para ver se era isso mesmo. E a Bíblia fala que a terra treme, né? A presença do Senhor. Deus deu para esse povo no deserto um templo móvel, né? Ele deu o sacerdote, ele ensinou sobre o sacrifício para esse povo, ele separou eles no acampamento por tribos, ele deu ordem, sequência. Deus foi preparando eles no deserto, nesse tempo de espera, porque essa turma que estava aqui, que saiu lá do Egito, não estava preparado para ser uma nação. Não estava preparado para tomar posse da terra prometida. Você deve estar se perguntando, poxa, mas aquela vaga era minha. Poxa, mas por que essa promoção não chega? Poxa, mas por que fulano não se converte? Que eu oro tanto. Poxa, mas por quê? Por quê? Porque talvez não esteja preparado. Já parou para pensar que algumas coisas Deus ainda não permitiu na sua vida porque você não está preparado? Você não vai saber lidar com aquilo? Deus nos prepara. Deus estava preparando o povo. Deus quer colocar ordem na sua vida. É tempo de aprendizado, tempo de espera. É tempo de crescimento. Use esse tempo para você crescer, para você aprender de Deus. Para meditar na palavra, como nós ouvimos aqui bem agora. Ruminar essa palavra, exercitar essa palavra. O terceiro e último propósito que eu coloquei para falar para vocês sobre o tempo da espera é que nesse tempo Deus quer se revelar. Era isso que Deus queria para o povo no deserto. Às vezes nós entramos em pânico por causa da luta, da dificuldade, do beco sem saída. Esse povo entrou em pânico, eles clamaram ao Senhor. Às vezes a gente precisa entrar em pânico para clamar ao Senhor e nos lembrarmos que nós dependemos dEle. Vai tudo muito bem na nossa vida, a gente esquece. Sabia? Tristemente a gente esquece. A gente se acostuma rapidinho com um tempo bom, um tempo de bonança, e esquece que nós dependemos dEle, sempre dEle. É tudo para Ele, é tudo por Ele, é tudo por causa dEle. Se não fosse assim, esses bancos daqui não estariam vazios.
começa a apertar o calo. Começa a ficar difícil e estreito o caminho. Primeira coisa que a pessoa quer é buscar Deus. Deus quer se revelar para nós. E Deus muitas vezes diz para nós, como Ele disse para o povo no deserto, fui eu que planejei tudo isso. Fui eu que planejei esse beco sem saída. Fui eu, para mostrar a minha glória e o meu poder. Êxodo 14:4. É aquilo que eu falei, que Deus endureceu o coração de Faraó. Foi Deus, a Bíblia não fala que foi o inimigo. A Bíblia fala, então, é Deus falando isso, endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Deus está falando, eu vou endurecer, ele vai perseguir você. Todavia, eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Muitas lutas, muitas guerras, muito tempo de espera. Pode ter certeza, Deus está usando, foi Ele que planejou isso, porque Ele quer se revelar. Deus quer se revelar. Deus quer ser conhecido pela sua glória. Deus não divide a sua glória. E o que é mais importante então, Mari? O mais importante é termos relacionamento com Deus. Eu gosto muito de compartilhar, quando Deus me dá a oportunidade de compartilhar a palavra. Eu sou uma pessoa testemunhal. Eu até comento isso com as pessoas próximas, né? Não sou muito teóloga. Eu gosto de compartilhar a palavra que eu vivi, que eu estou vivendo, ou que eu me aproximei. Talvez seja até muito simples isso. Mas essa situação lá do meu irmão, da cirurgia do meu irmão, se não bastasse toda a luta que nós estamos enfrentando, ele depois estava com catéter, ia ter que tirar, já estava em casa. No dia que ele tinha que tirar o catéter, o filho dele passou mal, pequenininho, a mulher não podia sair do trabalho, e eu, que iria com ele na consulta, fui ficar com o menino na casa dele, para que ele pudesse ir para a consulta. E deu tudo errado, né? O tempo, eu chamando o Uber lá, o aplicativo, 5 Uber derrubava, não vinha, e eu cheguei atrasada lá, atrasadíssima, que a consulta era 8h30, 8h20 eu estava descendo na casa dele. Ele já estava no portão e ele entrou, ele pediu um Uber, entrou no Uber e foi. A única coisa que eu falei para ele foi assim, você está com a sua carteira, né, com tudo aí? Porque foi um dia tão atribulado, né, com dor, né, o catéter dá muita dor. E ele foi. Não deu 20 minutos que ele estava lá, eu com o filho dele em casa, ele liga no meu celular. Má, dá uma olhada, vê se a minha carteira ficou aí. Vasculhei a casa toda, não achei a carteira. Liguei de volta, Osmar não está aqui. Será que não caiu? Devo ter perdido no Uber. Mas eles vão me atender aqui, porque hoje, graças a Deus, a tecnologia, você tem a carteirinha digital, né? E eu, que conheço a palavra, não exercitei a palavra. O que a palavra diz? Que nós temos que procurar o Senhor no tempo da angústia. Eu fiquei angustiada. Em vez de eu ir orar primeiro, eu já fiquei procurando de novo, assim, que nem uma doida lá na casa dele, para ver se eu achava essa carteira. Até que eu fui repreendida pelo Espírito Santo de Deus. Sua louca, você já viu que não está aí? Vai orar. E eu orei. Eu falei, Senhor, traz essa carteira de volta, porque estava tudo dentro dessa carteira. Traz essa carteira de volta, tudo que menos ele precisa agora é ficar sem a carteira. Ele foi na consulta, tirou o catéter, voltou até a pé. E a hora que ele chegou em casa, sentou, e eu lá, né, por dentro, né? Sentou, tomou um café, falou o que o médico falou, e ele falou que tinha entrado em contato com o aplicativo do carro, e eles falaram que ele tinha que esperar 24 horas para ver se estava lá o motorista ia entrar em contato. Simples assim. Mas eu, né, já, se não entrar em contato com você em 2 horas, você já liga para os bancos, você cancela tudo, você faz boletim de ocorrência, não é? Já, e
mais uma vez a mula aqui, né? Falando, né? O que não devia, né? Agitada. E ele olhou para mim e falou o seguinte: Má, respira. Enquanto eu vim embora, eu orei, eu falei com Deus. E eu falei: Espírito, perdoa o seu filho cabeçudo. Porque eu estou cabeçudo, eu esqueci, eu perdi a carteira. Me traz a minha carteira de volta, eu preciso. E olhou para mim e falou: Má, nós temos que andar sobre as águas. É agora que a gente exercita a nossa fé. Um tapa sem mão, né? Eu estou falando isso com vergonha. A carteira voltou 24 horas depois, intacta, para as mãos dele. Mas eu tinha que esperar 24 horas. Era antes da carteira voltar que eu tinha que exercitar o que eu aprendo, o que eu falo, o que eu ministro. E muitas vezes, quando nós somos torcidos, colocados nesse beco sem saída, é que a gente percebe que nós não estamos praticando a palavra, vivendo a palavra. O mais importante é ter relacionamento com Deus. Mas se você está nesse tempo de espera, talvez você esteja num tempo difícil, familiar, saúde, não sei, qualquer tipo de luta. A palavra para você hoje é: não tenha medo. Seja firme. Não desista. Abra os olhos, veja, não é? Abra os olhos, Deus quer se revelar para você nesse tempo. Tempo de espera é tempo para Deus se revelar. Veja, esse povo que nós lemos em Êxodo presenciou o maior milagre do Velho Testamento, que foi a abertura das águas do Mar Vermelho. Até hoje, se você conversar com um judeu, ele sabe isso, e ele fala isso com muito, né? O maior milagre do Velho Testamento. Naquele tempo, Deus preparou um caminho, abrindo o Mar Vermelho, para que o povo dele passasse ileso. Ninguém se feriu. No Novo Testamento, o maior milagre foi a ressurreição de Cristo. Jesus veio e abriu um caminho para mim e para você. Jesus é o caminho. Ele é o caminho que Deus nos preparou. Nós temos que andar neste caminho. Se você não está andando neste caminho, você não vai chegar. Não vai, sinto te dizer, não vai. Vai ficar dando voltas. Jesus abriu o caminho, Jesus é o caminho. De quê? Da terra prometida. Nós também temos uma terra prometida. Nós também temos uma terra prometida, como o povo lá de Êxodo tinha. Nós também temos. Mas nós temos que perseverar. E nesse perseverar, nós temos que estar enfrentando todos os tempos. E é tempo, muitas vezes, que Deus te coloca na saia justa. Na luta, na guerra, é Deus que está colocando. Não, inimigo, a gente costuma dar muito crédito para o diabo. Ele faz sim, ele é ardiloso. Mas, na grande maioria das vezes, Deus está permitindo determinadas situações na sua vida, porque Ele quer trabalhar o seu caráter e Ele quer se revelar para você. Aprenda a confiar no Senhor. Tenha um coração sensível. Sensível. Quinta-feira eu estava aqui, nós chegamos atrasados, porque a gente vem de Guarulhos, né? Pegamos um trânsito e chegamos aqui atrasados. Mas isso não vem ao caso. E no final, eu peguei um pedaço da oração, orei aqui, me derramei. E no final, Deus falou comigo. O pastor Márcio compartilhou aqui sobre Salmos 40. Eu esperei com paciência. E ele ficou nisso. Eu esperei, mas eu esperei com paciência. Aí foi nesse dia que Deus confirmou a palavra que Ele queria que eu falasse. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Romanos 12, 2 fala que nós devemos ser pacientes. O mundo não tem paciência, mas nós temos que ter paciência. A gente não consegue esperar 80 segundos o farol, a gente já fica irritado. Romanos 12, 2.
Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é esse, eu anotei errado, é 12:12, desculpa, 12:12. 12:12, obrigada. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ser paciente. Renove a sua confiança no Senhor. Se você está nesse tempo, aprenda a confiar nele. E o último texto que eu quero ler para vocês é Provérbios 3. Eu quero que você medite nesse versículo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confie no Senhor. Veja, a maior obra do Senhor é nos levar para a eternidade com Ele. Nós caminhamos para isso. Ele preparou o caminho, eu já falei que é Jesus. Então, se você está num tempo de luta, de espera, tem coisas que parece que não vão acontecer com você, que você questiona a Deus, fala, nossa, mas eu estou aqui, eu sirvo o Senhor, e nada acontece. Reflita, se Deus não te colocou na sala de espera, para que você aprenda alguma coisa, e para que Ele se revele para você. Amém?